Olá, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui dando início a mais uma videoaula. Nessa aula de hoje, dando continuidade sobre a civilização romana, vou aqui fazer com vocês uma revisão, né, do que compreende toda a história da Antiguidade Romana, para a gente então fechar aí essa primeira grande parte de discussão sobre como se deu o processo, né, de edificação e formação da civilização romana. Espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês tenham aí, né, se protegido, mantido em segurança. E quero mandar para vocês então aquele abraço e o meu bom dia e e o meu desejo de que vocês tenham então, né, uma boa aula. E vamos aí traçar um pouquinho, né, o perfil histórico, né, desta civilização, né, que compreende aí o conjunto das antigas civilizações do Ocidente. Então, a primeira coisa é a localização geográfica, né? Roma está localizado na Península Itálica, né, que é uma longa faixa de terra, né, inclusive aí com o formato de bota, né, península, como eu disse para vocês anteriormente, né, seguindo o conceito de geografia, a península é uma faixa de terra, né, como se fosse um braço ligado por uma parte pelo continente. Aqui que compreende então a Península Itálica, na qual o rio Tibre é o seu segundo rio mais largo e atravessa toda a cidade de Roma, indo desaguar-se no mar de Tirreno, né? É uma das características geográficas que compreende aí a localização de Roma. Então, como eu disse anteriormente para vocês, segundo os historiadores, né, Roma existe então duas grandes teorias sobre a origem dessa civilização lá na antiguidade, né? Como que surgiu aí, né, os primeiros grupos humanos, né, que viria a se formar uma das maiores civilizações, né, da história e uma das civilizações que mais deixou, né, um grande legado aqui para a civilização, né, da atualidade, né, que é então a civilização, né, aí romana. Nós temos então a origem histórica, né, do possível relatos, né, da origem de Roma, e nós temos então a versão mitológica, né, aí segundo os mitos, né, como que se deu a formação, né, dessa grande civilização do mundo antigo. Vou fazer um pequeno comentário aqui sobre essas duas teorias, né, para a gente então compreender aqui melhor como que se deu esse processo de formação, né, desta civilização. Então, segundo a maioria dos historiadores, Roma se originou de uma grande fortaleza fundada pelos latinos para defendê-los da ameaça dos etruscos, né? Então, acredita-se que os povos latinos, né, construiu aí uma grande fortaleza, né, uma grande muralha, para se defender dos ataques, né, de uma civilização que existia naquele momento nessa região chamada de etrusco, né? Então, historicamente, né, seria aí, né, uma dessas teorias. Aqui dá para vocês verem melhor, né, o mapa, né, de Roma e quais foram aí as primeiras tribos, né, os primeiros povos a se chegar e a formação do domínio, né, desta região. Nós temos então aí as tribos latinos, as tribos ilíricas, as tribos umbros sabélicas, o domínio grego, a origem etrusca e o território cartaginês, né? Aqui que vai formar aí a civilização grega, que fica aí, gente, cercada pelo Mar Adriático, pelo Mar Jônio e pelo Mar Tirreno,
né, que são aí os mares que banham, né, aqui o território romano. Agora eu vou falar um pouquinho segundo a teoria mitológica, né, segundo a versão mitológica da origem de Roma. Para os romanos antigos, Roma teria sido fundado por dois irmãos gêmeos, chamados de Rômulo e Rêmulo, que, dado, né, o momento da história, né, teria sido abandonados, né, aqui pelos seus pais e amamentados por uma loba e depois mais tarde encontrados aí, né, por um camponês, né, que os identifica, né, pelas vestes que estava usando, né, que era então a de uma família real. Então esses camponeses levam, né, para o tio desses gêmeos, porque os pais, né, haviam morrido. Aqui nós temos então, né, essa imagem, né, que retrata mitologicamente, né, aqui o Rômulo e Rêmulo, né, e Remo, né, sendo amamentado pela loba. Aqui já tem então, né, uma outra versão, né, mitológica desse momento histórico, né, da origem de Roma. Agora nós vamos falar sobre a divisão da sociedade romana. Como que se deu, né, aí a divisão de Roma? A sociedade romana era dividida em três classes: patrícios ou nobres. Eram descendentes das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma. Eram grandes proprietários de terra e de gado. Então, uma das primeiras classes sociais chamadas de patrício, que eram os nobres, eles eram descendentes de famílias nobres, né, que foram inclusive os primeiros, né, a promover aí a ocupação de Roma. E esses patrícios, então, eram grandes proprietários de terra, né, e criadores de gado. Depois nós temos os plebeus. Os plebeus eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos. Esses plebeus constituíam a maioria da população e não tinha direito político, né? Então, os plebeus aqui, né, eram homens, né, homens livres, né, pequenos agricultores, eram comerciantes, pastores, né, artesãos, e esses plebeus, eles não tinham direito político, porque eram formados aí, né, por estrangeiros, né, por filhos, né, de não romano. E por último nós temos então os escravos, que formam aí a maior parte, né, da sociedade romana. Esses escravos, né, são plebeus endividados, principalmente aqui os prisioneiros de guerra, né, que eram acometidos aqui, né, quando eles eram capturados, né, na guerra ou que perdia a guerra. Esses escravos, eles realizavam todo tipo de trabalho, né, que eram necessário, né, aqui, que eram considerados importantes aqui, né, para os romanos. Não tinham nenhum direito civil e nenhum direito político. Então, na versão romana, na compreensão dos romanos, eles não eram cidadãos romanos, né? Eram assim como os plebeus, eles não desfrutavam aqui do direito romano. O direito romano só era exercido, então, né, para os origens, né, romanos aqui. Agora nós iremos ver como que se dá o processo de divisão histórica, né, de Roma. Roma, ela foi então dividida em três grandes períodos, né, aqui de momento de evolução histórico e político, né. Nós temos então aqui a primeira fase do período da história romana, que vai de 753 a 509 a.C., que é a monarquia. Depois nós temos então a segunda fase, né, aqui que vai de 509 a 27 a.C., que é o período chamado então de república. E o terceiro grande período aqui, né, da divisão histórica e política, né, de Roma
o Império, né, que vai de 27 a.C. a 476, né, depois de Cristo, dando fim, então, a esse período com a invasão dos bárbaros, né? Quando os bárbaros, então, invadem Roma, né, há a decadência aí do Império Romano. Então, nós iremos falar aqui agora sobre cada um desses períodos da história romana aqui. O que aconteceu em cada um desses períodos aqui da história romana. Começando, então, pela monarquia, né, que vai de 753 a 509 a.C. Nesse período da monarquia, Roma foi governada por 7 reis, sendo dos quais 4 primeiros aqui romanos e os 3 últimos etruscos, né? Inclusive, quando Roma é invadida pelos etruscos, eles passam então a governar e a impor também, né, a sua imposição cultural e a sua imposição política. Então, Roma, nesse primeiro momento, vai ser governado, né, por 3 reis romanos e depois por 3 reis etruscos. Foi neste período que Roma adquiriu, então, o aspecto de cidade. Né? Então, foi durante esse período monárquico, né, que Roma vai adquirindo aí, né, o patamar, né, de cidade. O último rei etrusco foi o Tarquínio, o Soberbo. Ele foi deposto em 509 a.C. No seu lugar ficaram no poder 2 magistrados, ou seja, 2 juízes chamados de cônsules. Esses cônsules terminaram, né, o período monárquico e que dava início, então, a um novo período aqui republicano, que vai de 509 a 27 a.C. A república, né, res, coisa e pública, povo, seria então um momento em que Roma vai ser governado aqui com a participação, né, de uma parcela aqui da sociedade romana. Esse período onde os patrícios tinham poder e controlava todas as instituições políticas, exercendo o governo em seu benefício próprio, né? Então era, de uma certa forma, né, aqui uma forma de, né, de corrupção, né, no qual os romanos governavam para si mesmos, e não para os outros romanos, não para os outros cidadãos romanos. Então, governavam-se para si. Todas as instituições políticas que existiam e que existiam, né, durante o período republicano, né, em Roma, né, foi em benefício próprio. Né? Se você faz uma análise de muitos governos na atualidade, né, não é tão diferente desse período de Roma. Né? Você vai observar, né, nos últimos tempos o governo que nós temos instalado, né, que é governado para si, e não para o povo, e nem em favor do povo, e sim para benefício próprio. Durante o período republicano, né, romano, época em que teve início aqui a expansão, né, do poder romano, né, para o restante da Península Itálica. Né? Então, nós vamos ter aqui a expansão poderio, né, do poderio romano aqui. A estrutura de poderes na República Romana. Como que era organizado, né, a estrutura de poder durante esse período em que Roma, né, teve o seu regime político enquanto república. Era formado, né, seguindo, né, os seguintes aspectos estruturais. Então, a estrutura do poder de Roma, né, se dava então da seguinte forma: existe então o Senado, que era formado por 300 membros que eram vitalícios, maioria dos ex-magistrados. Né? O Senado controla o magistrado segue uma carreira política, que é chamada de carreira de honras. Os cargos desses magistrados, né, são temporários, e esses dentro desses magistrados há os cônsules,
os pretores, os censores, os edes e os questores, né, que eram elegidos. E existiu também o tribuno da plebe, que também era eleito. A Assembleia Popular ou os comícios eram formados pelos patrícios e plebeus. Eles votavam as leis e votavam, né, para saber se ia ter guerra ou não. Isso, então, a Assembleia, né, Popular. Já essa Assembleia Popular, que era formada, então, por cônsules, pretores, censores, edes e questores. Já o Conselho da Plebe, né, esse tribuno da plebe, ou Assembleia da Plebe, era formado só por plebeus, vota os plebiscitos e o decreto do povo, né? Então essa seria a participação aí, né, do Conselho da Plebe. A expansão romana durante o período da República. As principais guerras, né, que existiu aqui, que contribuiu, gente, para que houvesse a expansão, né, aqui do domínio romano. Então houve as guerras púnicas, né, que foi uma guerra que aconteceu entre Roma e Cartago, né, lá no século III e século II a.C. As guerras helenísticas, né, inclusive foram guerras que aconteceu, né, entre Roma e Grécia, né, aqui, que era formada pelas potências helenísticas, né, as potências helenísticas que inclusive dominou, né, a Grécia aqui no final, né, da sua história, né, grega aqui, né, a sociedade helenística que era formada pela Macedônia, pela Síria, Egito e Grécia. As terras que iam sendo conquistadas, né, ao longo do caminho pertenciam ao Estado, que as transformavam em terras públicas, chamada de arges publis, para distribuí-las depois entre os cidadãos. A expansão romana intensificou ainda mais o trabalho escravo, devido então à grande quantidade e o aumento de prisioneiros de guerra. Então era mais fácil transformá-lo, né, em escravo do que ficar mantendo prisioneiros, né? E muitos desses escravos, né, iam trabalhando na terra porque estava havendo muito a expansão, né, do território romano. Os plebeus estavam cada dia mais insatisfeitos e predispostos às revoltas. Tibério e Caio Graco tentaram, então, sem sucesso, reverter as situações, né, em qual se encontravam que os plebeus, né, predispostos a revoltas, né, a qualquer momento. Para conter a queixa dos cidadãos mais pobres, o governo romano, né, passou a distribuir trigo e oferecer espetáculos gratuitos. Era chamada então a política de pão e circo, né, que foi uma forma encontrada aqui, né, pelos os governadores, né, romanos para acalmar aqui as queixas, né, e acalmar e conter o descontentamento aqui, né, da grande maioria dos romanos. Então, a ideia era oferecer a eles espetáculos e dar pão, porque enquanto eles estavam lá no Coliseu, né, se divertindo, não tinham tempo de reivindicar aqui, né, as mazelas, né, políticas no qual esse povo estava enfrentando. Aqui nós temos então, gente, os territórios de verde, né, que foi a primeira grande expansão, né, em 133 a.C., e a segunda expansão de vermelho, que foi em 44, né, aqui a expansão da República Romana. O fim da República Romana. O que desencadeou aí, né, e o que levou à decadência da República Romana e o estabelecimento de uma terceira fase de governo aqui em Roma. Então, inúmeras vitórias militares deram prestígio e popularidade aos generais romanos. Eles já não aceitavam mais as ordens dos cônsules, nem as dos senados. Em 46 a.C., Júlio César, um político de origem nobre, estabeleceu uma ditadura pessoal, concentrando em suas mãos os poderes políticos, militar e religioso.
2 anos depois, foi assassinado pelo Senado, em pleno Senado. Outros militares disputaram o poder. Caio Otávio impôs seu domínio sobre as províncias romanas na África, que estava sob o comando de Lépido, e em 31 a.C. venceu seu rival Marco Antônio, e dando fim, então, a o governo republicano. Com isso, então, gente, nós temos aí o início de uma terceira fase aqui, que é o Império. No Império, as instituições republicanas, como o Senado e as magistraturas, foram mantidas, mas tiveram seus poderes reduzidos, sendo o imperador a autoridade máxima, concentrando em suas mãos todos os poderes. Então, nesse momento aqui, gente, onde é estabelecido, né, o Império aqui, né, nós vamos ter, então, né, os poderes aqui, né, do governo, todos concentrados, né, nas mãos do imperador, né, então, que era a autoridade máxima. Então, a política, a religião, a guerra, a economia, tudo estava nas mãos, né, de uma única autoridade que concentrava aqui todos esses poderes nas mãos. A sucessão imperial não obedecia a nenhuma regra fixa. O poder era de origem militar e o próprio imperador escolhia seu sucessor. O Senado somente confirmavam aí a sua decisão. Então, o Senado, nesse momento, era só consultados. Agora nós vamos ver quais foram os principais imperadores romanos. Nós tivemos, então, o primeiro, que é o Caio Otávio, que ele governou de 30 a.C. a 14 depois de Cristo. Ele foi membro do último triunvirato da República, foi o primeiro imperador de Roma com o título de Augusto. Fato esse, gente, que era muito comum, né, aqui os imperadores escolheram um título, né, tendo em vista que eles estavam assumindo aqui, né, o Império Romano. Então, eles escolhiam, né, aqui o nome, né, como título de imperador. Augusto, que significa magnífico ou venerado, reinou sozinho por mais de 40 anos. Depois nós tivemos então o Tibério, que governou de 14 a 37 depois de Cristo. Segundo o imperador romano, foi um administrador eficiente que impôs respeito e serenidade no desempenho dos cargos públicos. Durante seu governo, Jesus Cristo foi crucificado na Palestina. Então, foi durante o governo aqui, né, de Tibérios, né, em que Jesus Cristo foi morto e crucificado lá na Palestina. Depois nós temos, então, né, o terceiro, que é o Calígula. Governou de 37 a 41 depois de Cristo. Imperador despótico, colocou-se como monarca absoluto e exigiu que ele prestasse honras divinas. É lembrado na história por sua crueldade e insanidade. Então, a história, né, faz memória, né, de Calígula, que foi considerado aí como um dos imperadores romanos, né, cruel e extremamente insano, né, com sérios problemas, né, aqui, né, de mentais. Depois nós temos, então, de 54 a 68, o Nero, último imperador da dinastia, inaugurada por Augusto, assumiu o poder e nele se conservou, recorrendo a diversos crimes, inclusive o assassinato de seu meio-irmão, de sua mãe e de sua primeira esposa. Em 64, ele foi acusado, né, de incendiar Roma, e aí ele culpou os cristãos e mandou então perseguir, né, todos os cristãos, né, e matá-los, né, ou jogá-los aqui, né, aqui na Cova dos Leões. Acabou-se por suicidar em 68 depois de Cristo. Depois houve, né, Trajano, que governou de 98 a 117 depois de Cristo. Era de origem espanhola
estendeu seus limites do Império Romano ao seu ponto máximo, distribuiu gratuitamente trigo aos pobres e os ingressos para os circos e teatros nos coliseus deixaram de ser cobrados, né? Então poderiam, né, os romanos poderiam entrar nos espetáculos no Coliseu de graça sem ter que pagar ingresso. Depois, o Marco Aurélio, que governou Roma de 161 a 180 depois de Cristo, conhecido como imperador filosófico, foi um sábio administrador, um hábil general e um grande escritor e filósofo. Seu livro Meditações é considerado uma obra importante dentro do conhecimento estoicismo, que é inclusive o estoicismo um segmento religioso e filosófico, né? Aqui criado então pelo Marco Aurélio. Depois houve o Teodócio, que governou de 379 a 394 depois de Cristo. Em 395 dividiu o Império Romano em duas partes: o Império Romano Ocidental, com a capital em Roma, e o Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla. Então, o Teodócio, né, rei aí romano, né, que dividiu a cidade, né, a capital de Roma em dois impérios. A cidade de Roma, aqui dá para vocês ver melhor, né, como que era distribuída aqui, né, as obras públicas e como se concentrava, né, as cidades. Roma Imperial. Roma foi o maior centro urbano da antiguidade. Chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes. Observe a maquete da capital do Império Romano. Então, isso aqui, gente, é uma maquete, né, que reproduziu, né, aí como que era a cidade de Roma. Cidade essa considerada como a maior cidade, o maior centro urbano da antiguidade, né? Foi aí uma das civilizações que mais teve, né, uma concentração urbana. Então, no número 1, na figura 1, vocês podem ver o Templo de Júpiter, que era um Capitólio, dedicado aqui às divindades romanas, correspondente aos Zeus, aqui dos gregos. Depois tem o 2, que é a Cúria, que é a sede do Senado romano. O 3, Fórum Romano, que é o símbolo do poder aqui da Roma Imperial. Ao seu redor localizam-se os mais importantes templos e monumentos das cidades. Então, lá no número 3, né, é a Cúria. Desculpa, é o Fórum Romano, não a Cúria, tá? O Fórum Romano, que é o símbolo do poder imperial aqui. Depois tem a Basílica de Manchêncio, local onde se realizavam os julgamentos e também as reuniões de negócios. Havia outras duas basílicas da cidade. Depois, o 5 é o Templo de Vênus em Roma. Então, é um templo religioso dedicado, né, a Vênus e Roma. Número 6 é um anfiteatro, né, ou Coliseu Romano, que é inclusive, né, onde que está as ruínas até hoje, quando você vai a Roma. Maior anfiteatro da Roma Imperial, com capacidade para 50 mil pessoas. Ali ocorriam as lutas de gladiadores e os espetáculos de luta contra animais ferozes, né, principalmente leões. Depois o número 7, que é Termas de Trajano, né, que era o lugar dos banhos coletivos, né, aqui onde há todo o poderio, né, aqui toda a elite, né, tomava banho. Roma chegou a ter 11 termas públicas alimentadas por 14 aquedutos, onde, né, eles realizavam os banhos, né, que eram nessas termas, né, parecido com saunas, né, aí públicas. Depois tem o 8, que é o Templo do Divino Cláudio, né, que é também um templo religioso. 9, Aqua Cláudia, um dos muitos aquedutos que traziam água para as fontes, termas e reservatórios de água. Então, a Aqua Cláudia é como se fosse, né,
aqui, né, um canal de água, né, uma encanação de água levando água, né, aqui por todos os lugares de Roma. 10. O Circo Máximo, né, onde acontecia aqui, inclusive, né, as disputas, né, aqui as corridas, né, de cavalos, que foi destinado às corridas de cavalo, foi o maior dos quatro existente na Roma Imperial. Tinha capacidade para 250 mil pessoas. As apostas eram elevadas e um bom condutor poderia ficar rico, né, em poucos anos. E por último, número 11, nós temos então o Palatino, colina onde nasceu a cidade de Roma. Ali concentravam-se as residências das famílias mais ricas e os palácios dos imperadores ficavam ali nessa região da Palatina. Então aqui, gente, para vocês visualizar, né, aqui como que era a cidade de Roma aqui durante o período imperial. Eu quero terminar então essa aula, né, com uma sugestão de filme para vocês, né, que é o Gladiador, né? Nesse filme, que é um filme épico que narra a história do gladiador Máximos, né, que foi considerado como um dos grandes, né, gladiadores que conquistou a sua independência aí através da luta aí, né, no Coliseu. Então assistam, né, esse filme chamado de O Gladiador, né, que é uma sugestão de filme importante para vocês compreender aqui esse período da história de Roma. E aí, meus queridos, eu termino então essa aula, né, fazendo então esse passeio novamente, né, aqui pela história de Roma antiga, né, trazendo para vocês aí, né, como que se deu todo esse processo político, né, histórico, né, do processo de governança, né, aí do período de Roma, né, da civilização romana, do surgimento à sua decadência, aqui com a invasão, inclusive, dos bárbaros à cidade de Constantinopla. Então, fique com Deus, até mais, um grande abraço.